episódio Depois de Errar. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível que já me encantou aqui. Vocês vão ficar encantados, não é, Gu? Isso mesmo. Ele que é médico veterinário, é mestre em ecologia e conservação da biodiversidade, doutor em ciências biológicas e atua como professor da Universidade Federal de Uberlândia, aqui em Monte Carmelo. Berra com a gente, Drauzio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Agradeço por a oportunidade de estar aqui brincando com vocês. Eu falo brincar porque isso, né, é super legal esse trabalho que vocês fazem. Fico até com um pouco de inveja porque eu, no fundo, eu também gostaria de estar fazendo isso aqui. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Que gracinha. Muito obrigado, é uma honra ter você aqui também, igual eu já te falei. Já estou querendo te chamar tem muito tempo. Legal, a gente lá vai no pelejo para conseguir chamar. Vocês vacilaram, era só chamar. Sim. Drauzio, para começar essa nossa conversa, conta pra gente como que a medicina veterinária entrou na sua vida. Ué, menino, eu faço terapia tem uns 15 anos e até hoje eu não sei, entende? Então, meu Deus! Eu posso te dizer que foi indo com meu pai no veterinário, né? Eu tenho essa perspectiva e tinha lá aquele cara de jaleco que cuidava de um cachorro nosso e era o cachorro que eu gostava. Posso te dizer também que era, sei lá, para chamar a atenção do meu pai, que ele gostava muito de bichos, entende? E também posso te dizer que a minha família era de caçadores, né? Meu bisavô era caçador, sustentava a família caçando. E, enfim, então eu tenho essa relação com os bichos desde criança, mas a resposta é não sei. Ela entrou sem que eu visse. De repente eu estava lá fazendo veterinária e agora estou aqui. Né? Olha só. Agora é a primeira vez que eu me relaciono com veterinário, depois que eu virei professor. A gente tinha comentado isso, você é veterinário, mas não tem contato, como é que é? Então, quando eu fazia veterinária, a veterinária tem esse domínio, né, das questões dos animais domésticos. Isso é uma coisa que dentro da própria veterinária não me agradava. E aí, quando eu estava, sei lá, no 7º período, fatorial, é claro, né? Poderia, né, ser aquele cara que passava em todas, né? Então, eu transgredi muitos conceitos dentro da veterinária. E eu conheci uma veterinária que trabalhava com animais silvestres. Na época ela não era professora. E ela me convidou para ir trabalhar com ela na empresa dela e eu fui trabalhar. E aí eu conhecendo ela, o trabalho dela, ela trabalha ainda com anfíbios e répteis. Ela é uma veterinária herpetóloga, né? Então o herpetólogo é aquele que trabalha com anfíbios e répteis, é o especialista que é esse grupo. E aí eu me apaixonei por esse processo, porque você ia para o mato, caçar bichos, né? Enfim, encontrar cobras, era uma aventura. E era tudo que eu fazia na infância, né? Buscava aventuras no mato. Aí eu me apaixonei por isso e fui trabalhar com ela. Aí dentro da veterinária eu tomei esse rumo. Só que como no meu curso eu me formei em Cuiabá em 2006, não tinha ainda essa pegada de animais silvestres, eu me conectei com a biologia. Porque lá em Cuiabá tem a ecologia, a biologia. Então, eu fazia estágios com a galera que ia trabalhar com lobo-guará, na Chapada dos Guimarães. Eu fazia estágio com a galera que trabalhava com aves no Pantanal. Depois eu fazia estágio com a galera que trabalhava com peixes. Aquele estágio em que você vira badeco, né? Então, você vai pro campo, carrega a mochila do cara. Depois eu fui subindo na hierarquia, entendeu? Até eu conseguir terminar meu curso. E aí, no meu TCC, eu trabalhei com jabutis. Gente, entende? que diferente. E olha só, carrapato de jabuti. Comecei a encontrar carrapato de jabuti. E aí eu comecei a trabalhar com parasitologia, porque chegou um outro professor que me conectou. Enfim, e o que eu percebo é, quanto mais engajado você está com essas coisas dentro do seu curso, mais fácil para você encontrar um objetivo dentro do curso. Então, quando o aluno está perdido, você pode olhar para ele que ele está desengajado, ele não está conectado com tudo, com todas as possibilidades do curso, entendeu? Sim. Então, para mim, foi super importante ter um lugar para onde olhar para eu poder ir. Né? Porque eu fiquei muito tempo perdido dentro da veterinária, eu não sabia o que eu queria, eu ficava, sei lá, eu usava um boné da administração, uma mochila da geologia, usava uma camisa da comunicação social, eu conhecia todo mundo, mas a veterinária mesmo eu não estava engajado. E quando eu conheci a Cristine, que foi essa veterinária, certo, ela me ajudou muito a encontrar um modo de sair da veterinária com um objetivo.
Quando eu saí da veterinária, então eu fui fazer mestrado em ecologia. E foi outra coisa engraçada, porque eu nem sabia que existia pós-graduação e mestrado. Naquela época, né, no início da internet, coisa e tal, eu estava passando no Instituto de Biologia, vi uns amigos numa fila e eles eu perguntei, e aí, gurizada, o que vocês estão fazendo aí? Gurizada é um jeito que os pantaneiros chamam, né? Aí a galera fala, estamos fazendo inscrição no mestrado. Ué, que isso? Aí os caras, tem bolsa. Bolsa? Que isso, bolsa? É porque eu nunca tive bolsa, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer esse negócio, tem bolsa, né? Vou fazer. Aí entrei, fiz inscrição, e na época eu era bolsista técnico da Embrapa Pantanal. Eu trabalhava lá no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na Embrapa Pantanal, então eu tinha uma bolsa técnica que os caras me pagavam para eu fazer um trabalho de monitoramento do porco monteiro, que é tipo o javali. Sim. Só que lá no Pantanal ele já está há mais de 100 anos lá. Então ele é uma espécie exótica que já é protegida por lei, então tem toda uma relação cultural. E eu trabalhava monitorando esses bichos, capturava tudo. E aí nessa época eu ficava no Pantanal, eu peguei um livro do Begon de ecologia e à noite eu ficava lendo esse negócio. Li o livro inteiro lá nos 4 meses, prestei a prova e passei em 5º lugar. De 24, eu, veterinário, passei em 5º lugar. E foi legal porque a prova era muito relacionada com o que eu vivi em campo. Então, o que eu escrevia era muito das coisas que eu vivi em campo. Entende? Sim. Então, até a minha orientadora, que foi a Cristina, falou, cara, você engembrou demais nas respostas lá. Então, os caras não sabiam se estava errado ou se estava certo. Acabaram. Engembrou? Porque você está falando, por exemplo, fale sobre sucessão ecológica. Eu falo, puta, quando eu estou no mato lá, eu vejo, o cara deu uma árvore grande cai, depois entra sol e dá oportunidade para as outras pequenas, aquelas que não conseguiam crescer quando tinham muito tempo pouco sol, vai crescendo aquelas pioneiras. Aí eu escrevendo isso. Entendeu? Então, no fundo, tá certo, porque é a experiência que você tem ali. Tá. Mas a parte ecológica, que é os conceitos, eu mesmo não sabia. Porque eu nunca estudei. Você estuda ecologia? Uma disciplina. Tem um semestre, um semestre só, é algo bem distante. E aí depois eu entrei e aí eu curti bastante. Comecei a trabalhar com isso. Trabalhei com lagartos na minha tese, na minha dissertação. Depois eu fui para Botucatu trabalhar com zoologia, que é parasitos de anfíbios e répteis. Que agora a minha pesquisa é especificamente com isso, parasitos de anfíbios e répteis. Entende? E agora, aqui na UFO, que eu estou no programa de qualidade ambiental, eu comecei a trabalhar com uma linha de pesquisa que é gestão de fauna. Que é o trabalho da Brenda, que é o projeto que eu tenho aqui, que é de monitoramento de mamíferos de médio e grande porte nas fazendas aí. Então, olhando de uma maneira simples, foi isso que é rápido e básico, entendeu? E assim, você falou que você ia pro mato com seu avô, é isso? Não, enfim, o meu bisavô, ele era caçador. Eu cheguei a conhecer ele e tudo, mas foi uma época em que, antes da lei da fauna, 1961, o Brasil, o governo incentivava a caça. Era uma commodity. A caça era uma commodity. Então, o meu bisavô tinha um espaço, ele caçava, então ele vendia pele, vendia carne, era de Goiás, né? Então, ele fazia toda a matula de caça, ia para Goiás Velho e vendia aquilo. Trocava em comida, em dinheiro. O Brasil era exportador de caça. Se a gente for olhar o histórico, né, na minha disciplina de gestão de fauna, a gente tem uma parte que fala sobre a história da legislação, e a gente fala sobre isso. Se você for olhar os históricos de importação, tem os registros. Em Manaus, Belém, tem os registros. Tantos catetos, tantos... Porque o governo, ele taxava. Isso era um negócio... era uma commodity. Muita gente foi morar no Pantanal, na Amazônia, para caçar. Porque era um recurso. E hoje em dia você cuida desses animais. Hoje em dia, a partir de 1961, ficou ilegal a caça. Tá? Mas ela continua acontecendo, independente de ser ilegal ou não. Mas isso é uma outra história. Tem o javali também, né? A caça é uma técnica de manejo do javali. Tá? Mas isso a gente pode desdobrar e eu posso mostrar que ela é ineficaz agora, como está acontecendo. Eu já vi pesquisas falando isso. Parece que até teve uma época que cortou, né? O que a gente está fazendo, de um modo geral, é estimulando a população a crescer.
Uhum. Aí eu precisaria de um quadro para te mostrar. Uma aula. É uma Drauzio, aula. E aproveitando esse embalo, eu te fiz uma pergunta antes. Eu queria que você explicasse de novo. Na verdade, foi até fora daqui, né? Mas você é um pesquisador. Ó, enquanto professor, eu tenho três pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Tá? Certo. Eu entrei na universidade e eu era pesquisador, porque eu fiz mestrado, doutorado, fiz 4 pós-doutorados, tudo isso te direciona para pesquisa. Eu era bolsista de mestrado, bolsista de doutorado e bolsista de pós-doutorado. A gente tem que entender que o pós-doutorado ele não é um título, tá? Pós-doutorado não é um título. Os títulos são graduação, mestrado e doutorado. O pós-doutorado é tudo aquilo que você faz depois do doutorado. Tá? A gente aqui no Brasil que criou esse negócio de pós-doutorado ser um título, mas não é, tá? Uhum. No fundo é Philosopher Doctor, que é o PhD. Na verdade é o doutor. Tá? Então o PhD é o doutor. Então todo mundo que é doutor é Philosopher Doctor. Você é pós-doutorado quando você faz uma pesquisa depois do doutorado. E eu fiz 4 pesquisas e no Brasil o pós-doutorado hoje é um osso que a galera dá para você ficar roendo enquanto você não passa no concurso. Porque você consegue viver de pós-doutorado se você tiver uma bolsa da FAPEMIG, que é R$8.000, uma bolsa da FAPESP, que é um valor mais... Não dá para você criar uma família fazendo pós-doutorado. Quando eu fiz, a bolsa era 4 mil e pouco, tá? Então não dá para você criar uma família, dá para você viver, enfim, tá? Mas aí eu entrei na universidade como pesquisador, né? Mas entrei como professor, passei a dar aula e hoje eu sou bolsista produtividade. O que é bolsista produtividade? É um grupo de bolsistas do CNPq que recebe um prêmio pela sua produtividade. Então eu recebo uma bolsa mensal, que é um prêmio pela minha produtividade. Então, o CNPq tem um hall de bolsistas que recebem bolsas. E você tem níveis dentro dessa bolsista de produtividade. Desde o que é o bolsista inicial até o sênior. Que é, por exemplo, o reitor da UFO, o Valder, que é um sênior. Que aí já recebe mais dinheiro, recebe dinheiro para pesquisa, que é convidado para fazer... participar dentro do CNPq e tudo isso, tá? E também é porque eu um pouco mais velho na pesquisa, tá? Mas finalizando a sua resposta, eu sou pesquisador também, tá? Mas o meu foco hoje é fazer ensino, tá? Mas, Drauzio, eu sei que está relacionado para você, mas se você, tipo assim, qual que você gosta mais dentro da sua rotina, talvez? O laboratório, a pesquisa que você desenvolve com seus alunos, da aula, ou meio do mato que você vai fazer suas pesquisas na prática ali? Hoje com 47 anos e com 7 anos de professor, eu prefiro dar aula. Você gosta? Eu gosto de me relacionar com meus alunos. Gosto muito. Muito, muito, muito. Porque eu já fiquei muito tempo no mato. Eu tive uma empresa de consultoria e teve anos que eu fiquei, de 360 dias, eu fiquei 180 dias no mato. Caramba. Não direto, tá? Mas eu ficava 30 dias. A minha empresa era de inventário. Então, eu fazia gestão de fauna. Aí eu fazia levantamento, fazia monitoramento, resgate de fauna. Entende? Resgate? Resgate de fauna. Já fui coordenador. Porque você já rodou o Brasil inteiro, né? Cara, eu já trabalhei na Amazônia com vários empreendimentos. Teve um ano que teve um boom de empreendimentos no Brasil. Linha de transmissão, usina hidrelétrica, eólica, estrada, enfim, já fiz todos esses processos. Mas eu já trabalhei na Amazônia, já trabalhei na Caatinga, já trabalhei no Cerrado, já trabalhei no Pantanal, e só não trabalhei no Pampa. Trabalhei na Mata Atlântica, todos esses trabalhos eu fiz, tá? Mais especificamente no Mato Grosso, porque teve uma época que teve um boom de usinas hidrelétricas no Mato Grosso, e bem na época que a minha empresa estava bombando lá. Consegui bastante, foi bem legal mesmo. Bem legal. Qual desses que você mais gostou? A Amazônia, né? Amazônia? Depois eu me encantei pela Caatinga, eu sou do Cerrado, né? A Amazônia é super bonita, super né, legal de você estar lá dentro, mas eu prefiro o Cerrado, sabe? Eu gosto muito do Cerrado, eu nasci aqui, né? A fauna, a Caatinga também é um lugar lindaço de ir, assim, é mais difícil, né? Então, quando a galera me chama para ir pro mato agora, eu agradeço e não vou. Eu gosto mesmo eu vou correr, eu corro bastante, mas ir pro mato coletar, eu vou bem pouco agora. E se for para pescar? Não vou. Não gosto de pescar, jeito nenhum, já pesquei, mas não
Às vezes a galera fala, pô, vamos pro Pantanal, não sei o quê. Aí eu fico, pô, eu vivi 2 anos no Pantanal, morei 8 meses lá. Eu já sei que é calor, é mosquito, é bonito pra caramba, é legal de ir, mas eu agradeço e não vou. Mas eu prefiro hoje estar por aqui, estar com os meus alunos, entende? Provocando eles, sabe? Porque a gente não ensina, a gente provoca. Isso. É ilusão achar que alguém ensina alguém. Na minha opinião, as pessoas que se auto-ensinam. Então, o professor provoca e o aluno encontra a maneira dele de aprender. Cada um tem que encontrar a sua maneira de aprender. Enquanto você estiver achando que você é igual a ele para aprender, ele, por exemplo, deve aprender melhor lendo, aprender melhor escutando. Você, às vezes, precisa pôr a mão na massa. Exatamente. Às vezes, entende? Então, cada um vai encontrar o seu modo de aprender. O que o professor faz é provocar, né? A minha pegada pedagógica é formação, não informação. Informação está disponível no celular, se eu te fazer uma pergunta aí, você consegue acessar ela. Mas você sabe qual que é a melhor informação? Você sabe fazer a pergunta? Né? É o que a gente estava conversando aquela hora. Quando começou o ChatGPT, os professores todos ficaram preocupados. Com os alunos, eu falei, irmão, nem tem preocupação com meus alunos, porque os alunos não sabem fazer pergunta. Para usar o ChatGPT, você tem que saber perguntar. Porque se você não sabe perguntar, ele responde o que ele quiser. Né? É verdade. Você precisa questionar ele. Sim. E você precisa depois saber sistematizar as informações. Sim. Não é? Então, às vezes, eu ponho meus alunos a usar o ChatGPT, eles chegam lá com a informação corrida, eu falei, não, agora você vai pegar essa informação e transformar numa linguagem que a sua avó possa entender. Que eu acho que é uma das coisas que o pessoal tem muita dificuldade para poder fazer. É o saber usar a tecnologia que a gente tem, né? Às vezes é mais fácil criticar do que você falar, mano, não sei usar. Não sei usar. Verdade. Entende? Porque eu acho muito legal o negócio do muito GPT. legal, Se a você tecnologia usa é muito de uma legal, maneira ali, muito sabe perguntar, igual você está falando, você consegue fazer muita coisa, às vezes até para aprender. Sim. Né? Você usa ele para aprender de um jeito incrível. Você assim. agora você pode pegar um PDF de um artigo e pede para ele te ajudar a entender. Às vezes eu tô lá, preciso rapidinho. Qual que é o objetivo desse negócio? O que ele encontrou aí? Pouco Beleza, tempo, aí eu vou né? pegar isso que o ChatGPT me trouxe e depois eu vou comparar com aquilo que eu olhei lá e vi. Entende? E vai me dar a interpretação. Imagina, o cara tem bilhões de terabytes de informação. Né? Pode me ajudar a chegar a discussão completamente diferente do que eu pensei, entendeu? Então, é saber fazer isso, tá? Então, meu foco enquanto professor é provocar os alunos. Enquanto pesquisador, o meu foco agora eu faço a minha pesquisa especificamente, mas o meu foco é abrir portas para que o aluno possa fazer a pesquisa dele. Então, se você quer fazer mestrado comigo, você vem, eu te dou toda a estrutura que você precisar, mas quem vai trazer a pergunta vai ser você. Mas, Drauzio, suponhamos que eu queira fazer o mestrado com você. Aí a gente estava comentando sobre a questão de assuntos. Pessoa nunca fez pesquisa, nunca fez nada. Não tem a mínima noção de como que entra. Agora explica como que entra nisso, nesse mundo. Uma coisa que a gente precisa entender é que mestrado no Brasil, ele foi criado para te preparar para o doutorado. Justamente porque a gente não tem essa pegada da ciência, da pesquisa dentro da graduação. Tá? Em outros países, por exemplo, o cara pode ir direto para o doutorado, porque ele, lá na graduação ele já entrou na cultura da pesquisa. Que cultura que é essa? Mano, primeiro eu tenho que ter uma pergunta. Depois dessa pergunta, eu preciso ter possíveis respostas para essa pergunta, que são as hipóteses. Beleza, tenho as possíveis respostas. Que método eu vou escolher para poder validar, aceitar ou negar as minhas possíveis respostas? E depois eu vou para os dados. Vou coletar os dados, que é a pesquisa de campo. Depois eu vou ver os dados que eu coletei, eles me fazem aceitar as possíveis respostas ou negar as possíveis respostas. Então, de uma maneira simples, é isso. O que o mestrado é? O mestrado é, aqui no Brasil, uma preparação para o doutorado. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, não importa se você sabe ou não fazer pesquisa. Entra lá e é lá que você vai aprender. O mestrado é o laboratório para que você possa aprender a fazer pesquisa. Então, você chega lá, vou te ensinar a fazer essa pergunta. Para fazer a pergunta, você tem que transgredir. Transgredir no sentido de olhar as coisas por outro ponto de vista.
Imagina que uma situação tem no mínimo 360 graus de visão. Você está vendo por um ângulo, ele está vendo por outro, eu estou vendo, eles estão vendo por outro ângulo. O que você vai fazer é tentar juntar mais quantidade de pontos de vista para responder a sua pergunta. Só que você precisa ter a pergunta, porque a pergunta te direciona dentro do processo. O grande problema hoje é saber que pergunta você vai fazer. Sim. Tá? Eu não quero um aluno respondedor, porque chega o aluno e fala, eu não tenho pergunta e coisa e tal, você não tem uma para mim? Qual que é o problema? A pergunta é minha, então o cara pode desistir muito fácil quando a pergunta não é dele. E acontece isso, entendeu? Então, se você quer fazer comigo, me leva e me convence, me leva para jantar e me convence que essa pergunta é minha, entendeu? Que vale a pena. Entendi. Tá? Nossa, Brenda. Qual foi a pergunta da Brenda? A Brenda me levou para comer um pão de queijo lá onde ela trabalhava lá e me convenceu. Olha aí. A Brenda, ela entrou com pergunta, mas a gente foi criando junto outras perguntas. Entende? Certo. Ela me provocou para várias perguntas. Tá? Entendi. Então ela traz essa essência também de ser perguntadora. Né? Se eu me lembro bem, a pesquisa que você está fazendo, Brenda, com o Drauzio, é a análise de animais silvestres que são encontrados aqui na região. Eu tenho um projeto que é um projeto guarda-chuva. O que é um projeto guarda-chuva? É um projeto maior que é monitoramento, inventário de mamíferos de médio e grande porte aqui na região. Essa pergunta está aqui. Isso. A Brenda, ela entrou com um outro processo dentro que é, existem animais domésticos, animais exóticos vivendo em conjunto com esses animais silvestres? A resposta é sim, a gente já encontrou. Então a gente quem são esses bichos, qual que é a abundância deles, qual que é a frequência deles, entendeu? Essa é a primeira camada que a Brenda vai fazer. Depois a gente vai para outra camada que é estudar a saúde dessas populações. Esses bichos estão lá, que tipo de doenças eles têm, como é que eles estão, interessante. Porque é a pegada dela que é de veterinário. Tá? Drauzio, você está aqui na região aqui de Uberlândia, Monte Carmelo, tem quanto tempo? Tem 7 anos que eu sou professor, mas eu tenho desde 2019 que eu estou em Monte Carmelo, porque eu vim transferido de uma universidade lá na Amazônia, no Pará. Eu passei no concurso lá e aí eu consegui uma redistribuição para cá, para a UFO. Mas o meu sonho de adolescente era estudar na UFO, cara. Em 94 eu morei em Uberlândia, prestei vários vestibulares na UFO, mas eu era várzea, não ia passar nunca, né, cara? Não. Aí eu fui para Cuiabá e aí eu voltei como professor, entendeu? Olha só, o mundo capota, né? Não dá a volta. E te perguntar, desde que você já está aqui na região, você já notou algum desaparecimento de animal silvestre aqui nessa região em específico? Pode contar de outras também, mas que você mesmo viu. Extinção? Não extinção, mas que tenha caído o número, que a população tenha diminuído. Então, eu falo muito disso dentro da minha disciplina, que não é porque a gente não deixa de ver que o bicho não está lá, ou porque a gente está vendo muito que o bicho cresceu, entendeu? Cresceu as populações. Geralmente os caras falam, nossa, bicho, mas tucano virou uma praga, né? Mas por que virou uma praga? Eu estou vendo muito agora. Não, quer dizer que só porque você está vendo, né? Quando você quer comprar um carro, ele passa a aparecer para você várias vezes, né? Putz, quero comprar um carro, toda hora você vê ele, né? Você toma consciência daquilo. Mas respondendo a sua pergunta, eu tenho poucos dados para te dizer. Tá? Mas uma coisa que eu posso te dizer é que a onça-pintada ela não tem mais aqui na região. A gente está também achando que a anta também desapareceu aqui da região. A gente está com essa pegada. Por quê? Porque a gente está com um histórico de fragmentação muito grande. Tá? Então, além de mim trabalhando na região de Monte Carmelo, a gente tem outros professores da Florestal que trabalham com conservação. Então, a gente tem visto dados muito preocupantes com relação à fragmentação de hábitats, né? Então, o último trabalho que a gente submeteu agora, que está para ser publicado, é um histórico da fragmentação florestal de Monte Carmelo de 1985 até 2022. Nossa, que legal. E aí, quando a gente olha isso, a gente fica muito preocupado, porque o ambiente está extremamente fragmentado. A gente só tem dois fragmentos de mais de 100 hectares dentro do município de Monte Carmelo. É um lá para o lado dos Gonçalves e o outro é a Matinho.
Você já foi lá, Matinha? Já, Então, demais. Já a dei gente- bicicleta de legal. lá quando eu A era Lá é muito gente, bonito. a gente tem só esses dois ambientes. E a nossa intenção era criar um corredor fazendo conexão entre os ambientes. Nossa, seria muito bom. O ápice desse projeto é ir para essa parte dos corredores, tá? Uhum. Mas só que a gente está ainda engatinhando na base, quer saber quem são os bichos que estão lá, por onde eles andam, né? Qual que é a saúde desses indivíduos, tá? Mas o ambiente está extremamente fragmentado. Extremamente fragmentado. Entendi. Eu acho que a pergunta que eu ia te fazer em seguida, acho que você já respondeu, porque eu fiquei curioso quando eu estava vendo o seu currículo, né? Muito extenso, por sinal, parabéns. Eu fiquei curioso para saber se tem alguma diferença que você vê de, por exemplo, uma fazenda que cultiva café, uma que cultiva soja, uma que é agropecuária. Uhum. Tem alguma diferença dos animais que aparecem nessas áreas perto? Ó, para entender isso, você precisa entender sobre... quando você tem um ambiente complexo, por exemplo, uma floresta, tá? Então você tem vários estratos, ela é mais complexa. Então a gente chama ali de homogeneidade biótica, ou seja, você tem vários bichos lá dentro. Sim. Tá? Quando você pega um espaço que é um cerrado e converte isso numa plantação de soja, o que você fez? Você homogeneizou. A complexidade que era complexo virou homogêneo. Isso. E a fauna acompanha. Então você faz uma homogeneização biótica. De fauna. As espécies resilientes vão se manter ali e as outras que são mais especializadas vão desaparecer. Outras que vão entrar, entende? Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma redução da diversidade, só que a gente tem percebido que fazendas de café que optam por fazer a agricultura regenerativa, tá? Elas têm atraído os bichos. Tá? E os bichos usam o café para passar de um fragmento para o outro, então a gente tem percebido a onça andando no meio do café, a gente tem percebido os mutuns no meio do café, a gente tem percebido outros bichos andando no meio do café. Tá? Você não vai ter isso, você vê um lagarto andando no meio do café, você vai ter dificuldades em ver isso por uma área muito extensa de soja, por exemplo. Tá? Então, mas isso que eu estou te dizendo é com base nos poucos dados que a gente tem. Pois Tá? é. Mas uma área de soja, uma área de extensa plantação de monocultura, ela vai ser barreira para algumas espécies e outras espécies não vão, como um lobo-guará, por exemplo, que é um bicho que anda longe. Mas para um sapinho, para um anfíbio menor, para uma cobra, para um lagarto, para um roedor ou um marsupial, ela vai ser uma barreira enorme. Às vezes prende ela ali, Isso. né? Mantém ela longe daquele espaço. Além de ser um agente de mudança climática, né? No sentido de uma área de soja vai ser muito mais quente do que uma área de café, por exemplo. Aí isso vai mudar completamente a fauna que está ali associada. Tá? Aproveitando esse embalo, a gente está tendo um problema muito sério, né? Recentemente agora com as queimadas. Geralmente, nessa questão das queimadas, o que acontece muito com os animais silvestres? Porque animais... eu vi um vídeo, né, na verdade, de vários bovinos mortos por queimaduras. Disso, não sei se lá em São Paulo, mas questão da fumaça até vir para cá. Qual que é um dos maiores problemas? Porque a gente sabe que esses animais podem sair desses locais, vão para outros, e aí tem que realocar em outra região e se adaptar a outro local. Qual que é um dos maiores problemas que vocês estão tendo com relação às queimadas? Quando você fala vocês, não, tô falando tem que ser nós, porque, né, todo mundo. Nossa, todo disfarce. mundo, né? Porque você tá nessa área, Não, né? o lance é que quando você olha a partir do fogo, a queimada, a maior queimada no Pantanal que teve, a galera aproveitou para fazer essa pesquisa. Então, quando começou a queimar, os cientistas foram com seus alunos para lá, a galera do Mato Grosso do Sul, a galera da Embrapa Pantanal, que é muito forte nessa área de gestão de fauna, a galera da UFMT, da UFMS, a galera de fora foi para lá e os caras montaram transectos dentro das queimadas e foram coletando os bichos. O que seria transecto? Transecto é um caminho que você vai fazer. Então, eu vou fazer um caminho de 1 quilômetro. Você define um espaço por onde você vai andar e fazer o seu trabalho, aplicar a sua metodologia. A galera fez transectos longos e punha os alunos coletar os bichos. Tudo que encontrava, corpo, tudo vivo, morto, queimado, dentro de toca, tudo. E aí os caras publicaram um artigo e, tipo, a perspectiva é que morreu
mais de, sei lá, milhões de indivíduos. Os bichos que mais morreram queimados foram as serpentes. Então, você vai ter indivíduos, os que vão sofrer mais são os que têm dificuldade de fugir do fogo, tá? Ou talvez esse igual uma cobra, lagarto, anfíbio, jacaré. Esqueci o nome, mas que eles termorregulam. Isso, né? Mas o lance mesmo é a queimada, é o fogo pegando no bicho. Tá? O bicho tem a capacidade de termorregular, entrar debaixo se esconder para evitar o aumento da temperatura excessivo, mas o fogo queima mesmo. Então a gente perde muito bicho. Mas o grande lance é que as espécies são resilientes, elas conseguem se recuperar. Só que não tem mais aquele ambiente. A conversão de ambientes complexos para ambientes homogêneos é o principal impacto na fauna. Entende? Então pegou fogo, se tem o ambiente novamente, o bicho vai voltar. Se sobrou, tem a resiliência. Mas o fogo é um agente do próprio cerrado. Você tem várias espécies no cerrado que só se desenvolve se pegar fogo, né? A casca da árvore ali, quando pega fogo, libera os nutrientes para o solo, aquela coisa toda. Só que o fogo, ele vem no ciclo do próprio fogo. Quando você vai lá, põe o fogo, que é a grande maioria dos focos são você está fazendo o quê? Você está aumentando esse ciclo, você está causando impactos que o sistema natural ainda não está resiliente o suficiente para responder, e as espécies não. Mas a gente tem outras coisas também, não só o fogo. A gente tem as rodovias, por exemplo. Tá? A gente tem um aluno, um colega de vocês, o Diego, que está fazendo o levantamento dos atropelamentos só daqui para Romaria. E é bicho pra caramba que está morrendo. Sim. Entende? Então, você percebe, os bichos estão morrendo queimados, estão perdendo hábitats e morrendo atropelados. Estão cercados, tá? né? Então, estão cercados. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem um monte de bicho se perdendo, as queimadas, e agora está afetando a gente, porque tá sempre queimando nessa época. Agora a gente sabe que está queimando porque a fumaça chegou no nosso nariz, né? Sim. É verdade. E essa fumaça aqui na região chega a interferir seu trabalho de algum jeito? A gente viu uma imagem ontem de um bicho que não apareceu ainda, que é um cateto. Não apareceu, tem 2 anos que a gente está lá. Cateto é um dos nossos porcos. Tem o cateto e tem o queixada. Deles. Isso, tem o cateto e tem o queixada. É um taiaçuíde. Ele está dentro da família dos porcos, tá? Então ele apareceu e a gente viu a fuligem da queimada caindo na câmera, assim. Nossa. Aí o bicho passando meio desnorteado, assim, tá? Mas a gente não atrapalha no sentido... A gente coleta o dado. Então, na época do fogo, teve mais registro, na época da fumaça teve menos registro. Então a gente coloca isso como uma variável. Sim. Tá? Entendi. Nada é... O que é? A gente aproveita tudo. É verdade. A gente aproveita tudo. Tudo vai para pesquisa, né? Tudo vai. Sim. Né? Você já teve algum acidente? Porque rodou o Brasil inteiro. Vive no meio do mato. Eu mesmo nunca sofri acidente, não. Mas com aluno? Mas eu já tive acidentes com colegas de trabalho e com alunos também. O acidente acontece quando a pessoa perde o medo. É claro, tem todo um processo. Tem um amigo meu que perdeu um dedo com um garrafão de água que caiu no dedo dele. Ele estava carregando um garrafão. Esses garrafão de plástico. No campo, a gente estava no campo, ele carregando o garrafão, escorregou e o garrafão bateu bem do pé. Bateu bem no dedo dele, aí ele perdeu o dedo. Eu tenho uma colega que estava no campo comigo, que foi correr e subir na árvore. Ela foi correr e subir na árvore. Quando ela pôs o pé, quebrou e o galho entrou na calça dela e cortou a perna dela. A gente já teve, enfim, já entrei em lugares que tinha... garimpeiro, e aí, enfim, tem todo um esquema. Entrei em lugar onde os caras eram invasão, lá em Rondônia, tudo, mas eu não cheguei a ter... Eu já estava no mato, por exemplo, com meus estagiários, no meio da florestona, eu encontrei um cara caçador com a arma e tudo, mas assim... Cara, vocês é bicho. Não, o lance é o cara querer fazer alguma coisa. Eu tava com várias meninas, tava com 7 estagiários, eram mais mulheres, entende? Então, o cara com a arma, ele, enfim, faz, saca? Sim. Mas eu nunca tive esse problema. Já fui para lugares com a galera que a onça tinha atacado pessoas, entendeu? E qual foi seu maior perrengue no meio dessas histórias todas que você já vivenciou?
Meu maior perrengue foi ficar perdido. Conta Aonde? isso. Aonde você se perdeu? Eu estava no Mato Grosso, numa área de extração de diamantes, em Juína, que é um lugar de muito diamante, no norte do Mato Grosso. Aí de dia eu fui lá, abri um mapa com uma colega minha e falei, a gente vai aqui. Tinha uma estradinha e tudo. Aí fomos lá de dia, marcamos, limpamos e coisa e tal. E fomos à noite. Aí você espera anoitecer para procurar os anfíbios, né? Porque os bichos estão saindo mais à noite. E aí, de repente, menina, a gente marcou a trilha e tudo, e o bicho começou a cantar, e você olha pra cima, e começou a chover e tudo, de repente eu me vi perdido. Eu e essa minha amiga. E eu percebi que eu tava perdido, ela também, mas ninguém falou um pro outro. Gente! E a gente, vamos tentar encontrar a entrada da trilha e coisa e tal. E de repente, menina, eu comecei a sentir um cheiro de carniça, ela também, mas ninguém falou um pro outro. De repente, a onça dá um esturrão do nosso lado, assim, pertinho de nós. Quando o bicho esturra, ele tá falando o quê? Mano, vaza que eu tô aqui. Se ele quer pegar, ele não esturra, né? Só porque a onça chega, caça por espreita. Então, você só vai ver o céu da boca. Quando esse bicho esturrou, foi tipo um desenho do Pateta. Eu subi numa árvore bem pequenininha, um galinho. Larguei a Elisângela pra trás. Subi numa árvore bem fininha, assim, e ela caiu, assim. Nossa! Quase quebrei meu braço. E aí a gente ficou desesperado, caçando, e ela me ajudando, porque eu fiquei mais desesperado ainda, porque eu fiquei imaginando o mapa. Na minha cabeça eu falava, se eu perder para a direita ou para a esquerda, eu vou andar dias e dias e não vou chegar a lugar nenhum. Gente! Porque era uma floresta muito grande. Uhum. Aí, de repente, assim, uns 40 minutos a gente no desespero, quando eu olho assim, ela olhou e falou, olha uma fita lá. A fita que a gente tinha marcado a saída da trilha. Meu Deus! Nossa. Mas a gente tinha ficado ali, perto mesmo. Foi só um vacilo mesmo, sabe? E quando você vai nessas, pode falar expedições, não, né? Essas pesquisas, essas expedições, Pesquisa. você leva alguma coisa para você se defender? Um facão, por exemplo? Cara, no início lá no Mato Grosso, a gente usava uma pistolinha pequenininha assim, Uhum. né? Sim. Ilegal, é claro. Né? Justiça. Mas era legal, a gente corria um risco, nem sabia do risco que a gente estava correndo de andar com isso, e na mala e coisa e tal, sabe? Sim. Mas depois a gente perdeu, você perde o medo no sentido, não é que você perde o medo, você sabe onde é que você tá, você sabe que bichos tem ali, você sabe se o bicho aparecer, enfim, a gente contou com a sorte. Perigoso perder o medo, né? O problema é quando perde o medo, porque aí o cara vacila, a pessoa vacila, vai pegar o bicho com a mão. Então, os acidentes que eu acompanhei com serpentes peçonhentas, por exemplo, foi quando o cara perdeu o medo, foi pegar o bicho com a mão e coisa e tal. Então, acontece. Mas eu já andei muito em muitos lugares e nunca tive nenhum problema, tive muita proteção mesmo. Eu já fui para Caatinga com um amigo meu, que a gente andava lá atrás dos bichos. E a gente ficava pensando, uma hora a gente vai sair numa fazenda dessa de plantação de maconha, os caras vão matar nós. Porque era muito... Mas era aquela cultura do filme, né? Você assiste os filmes lá, fala, puta, agora eu vou entrar aqui, puta, tem uma plantação, os caras... Porque a gente tava num lugar onde tinha bastante ali, né? No polígono da maconha, então... Que é em Arcos, ali no Pernambuco, aquela coisa toda. Então a gente ficava nesse processo, nessa tensão, entendeu? Uhum. Mas nunca tivemos esse problema. Nunca. Graças a Deus. Nunca. Drauzio, dá uma dica para quem quer entrar em outros meios, que a gente estava conversando sobre a questão de, geralmente, quando a gente entra na veterinária, a primeira coisa que você escuta, eu quero ser clínico e cirurgião, de pequenos e de grandes. Você escuta, na minha sala, eu acho que, na faculdade, na verdade, eu escutei 2 vezes Silvestre, Brenda e o Diego. Uhum. Você não escuta muito isso de outras pessoas. Então, dá uma dica aí para quem, às vezes, está um pouco perdido sobre como se encontrar, que você já tinha comentado um pouco, mas como se encontrar dentro da veterinária quando não se acha dentro de clínica e cirurgia. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é falar, eu quero realmente trabalhar com Silvestre, porque pode ser só uma modinha. Uhum. Você tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Então, primeiro... Define. Puta, eu quero porque a universidade é experimentação. Quando a pessoa entra muito definida, ou ela realmente tem aquilo claro para ela, o objetivo claro, ou ela está seguindo alguma outra ideia.
Né? Então, você já viu falar daquele passarinho que bota o ovo no ninho do outro para o outro cuidar? Já. Já. E aí depois ele come os Não, os irmãozinhos, não é? Não, ele empurra o bicho para fora. Ah, ele empurra. É a mesma coisa de ideia. Alguém dá um cuco para você criar. Então, às vezes, a pessoa vem e te coloca uma ideia, você está sem ideia, seu ninho está vazio de ideias. Não, você vai criar o ninho do outro. De repente, você está lá na frente trabalhando com clínica e fala, puta, não era isso que eu queria. Mas, dentro da universidade, o legal é você experimentar. Putz, quero trabalhar, pô, eu acho que animal silvestre é legal. Como é que eu faço para experimentar aqui? Putz, não tem ninguém aqui. Então, vamos ampliar. Talvez criar um projeto de extensão, né? É verdade. Transgredir o espaço. Fazer um Na estágio. clínica não tem? Não, eu vou estudar esse negócio e vou perguntar ao professor. Para, e esse negócio aí, como é que seria para uma cobra? Esse negócio aí, como é que seria para uma onça? Esse negócio aí, como é que seria? Ou o professor vai te cortar, beleza, se ele te cortou, tá bom, me cortou, pôs a barreira, vou para outro espaço, tá? Então, eu tenho um mês de estágio, vou para, sei lá, quem faz na UFO, que é o mais próximo? Tem criadouros aqui na região, não tem aqui, vamos para outro nível, entendeu? Então, vamos buscar, tá? Busca, se engaja. A minha ideia é, primeiro define o que você quer, experimenta, e aí a maneira que você vai buscar para experimentar é você quem precisa buscar. Tá? Mas definir se você quer mesmo, respondendo a sua pergunta. Precisa definir. Né? Lembra o gato de botas, quando a Alice encontra ele, ela pergunta, para onde vai essa estrada? Ele pergunta, para onde você quer ir? Ela, para qualquer lugar. Ele fala, então essa estrada serve. Sim. Né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada serve. Primeiro tem que definir para onde você quer ir. Tá? Até aproveitando o embalo, a doutora Raíssa tá fazendo, a Brenda deu o relato dela, né? Ela tá fazendo um curso, trazendo um curso de contenção, né? De animais silvestres ali na Unifucamp. Quem tiver interesse depois, procurar ela, pode entrar em contato com ela, que consegue entrar no curso para ver se gosta, porque é interessante. Então, mas se você olhar a partir do ponto de vista geral, para o cara que vai trabalhar na clínica de pequenos, por exemplo, é super importante que ele aprenda a fazer isso. Contenção, né? Contenção, É porque pode aparecer na clínica dele. Pode. Chega lá o cara com bicho, ele não sabe fazer a contenção, mesmo que ele fale, não, eu não mexo com isso. Não, ele tem que conter, pelo menos. Isso. Entende? Contenção de um bicho, o veterinário tem que aprender. Ele não pode escolher se É como se fosse o básico, é né? o básico, ele precisa Sim. aprender. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer esse curso, mesmo se não quer ou não. E é muito legal. Eu já fiz esse curso uma vez e incrível. Então, você percebe que, tipo, esse curso pode ser uma provocação para as pessoas. Eu não gosto, mas eu vou lá, vamos ver. Tem. Aí, porra, é legal fazer esse processo com o bicho. Eu não tinha, na verdade, contato nenhum com silvestre e eu fiz a optativa de animais silvestres, por incrível que pareça pra mim. Eu gostei da matéria. Mas se você for olhar... Eu gostei bastante. Se você for olhar na sua história, na sua biografia, você tem contato com animal silvestre todo dia. Isso é verdade. A primeira coisa que você escuta quando você acorda é um animal silvestre. Principalmente Você eu abre a que morava. janela, você vê um animal silvestre. Quando você era criança, você via animal silvestre. Quando eu era criança, a gente pegava os calangos, amarrava na linha de pescar e ficava puxando como se fosse carrinho. Passava por ele dentro do rego, ele saía todo... Entendeu? O Drauzio de hoje vendo isso. E hoje em dia você se sente realizada onde você tá? Eu sinto. Realização, para mim, é um negócio bem mais profundo, né? Mas eu gosto muito de Monte Carmelo, eu gosto muito de trabalhar na UFO, gosto dos meus alunos, gosto muito dos meus colegas, né? Gosto do que eu faço. E agora eu estou mais criativo dentro desse processo de dar aula, estou me encontrando enquanto professor, encontrando um modo com que eu lido melhor com a minha pedagogia. Estou criando a minha própria pedagogia agora. Então, para mim, tá me realizando. Eu tenho mais dificuldade de estar num espaço onde eu não posso estar atuando para melhorar esse espaço onde eu moro. Então, tipo, eu venho de um espaço, por exemplo, quando eu morava em Parauapebas, a universidade ela tinha cadeiras a universidade ela opinava nas diretrizes do município. Tá? Então, você tinha um conselho municipal de meio ambiente, a universidade tinha uma cadeira, você tinha um conselho de segurança, a universidade tinha uma cadeira, você tinha um conselho de expansão da cidade, a universidade tinha uma cadeira. Então, eu estou acostumado em opinar
né? De como é que a gente vai lidar com a água, de como é que a gente vai lidar com o fogo, como é que a gente vai lidar com a segurança. Então, eu estava vivendo num município em que as decisões eram tomadas também pelos agentes não governamentais. Isso é muito importante. Então, isso é muito importante aqui, eu sinto muita falta disso aqui, de opinar. Por exemplo, eu tenho muito medo aqui com relação à segurança hídrica. Né? Então, de todos os dados que a gente tem visto, a gente está com um problema enorme e eu não vejo as questões sendo discutidas de maneira clara. Tá? Então, isso é uma opinião minha. Tá? Então, a gente não vê, de um modo geral, o governo federal estacionou um Tesla na garagem de Monte Carmelo e Monte Carmelo não usa esse Tesla, tá? Que é a Universidade Federal de Uberlândia. A gente tem um corpo muito forte ali, tem gente ali que trabalha em outros, internacionalmente reconhecidos, entendeu? E a gente não tem usado isso para poder fazer, sei lá, diretrizes, cidade, né? Diretrizes para melhorar a qualidade de vida do nosso município em todos os níveis, né? Desde a parte ambiental, até na área de segurança, na área de cultura, né? Então eu sinto muita falta da questão cultural aqui em Monte Carmelo também, tá? Então eu vim de São Paulo, por exemplo, que você tinha muita cultura, muito fomento da própria cultura, e aqui eu sinto essa falta, tá? Certo. Então eu, de modo geral, sim, eu estou realizado por aqui. Que bom. A gente fica feliz que a gente precisa de pessoas assim. Isso. Drauzio, eu já vou passar aqui para te fazer um elogio, na verdade. Você faz a gente pensar muito fora da caixinha, né, Gu? Sim. A gente tava... Tem esse poder. Isso. Tipo assim, fora às vezes que a gente fica aqui numa cidade que é pequena, mas não pequena para um pesquisador. A gente fica meio que no ovo. E quando a gente conversa com você, a gente sai um pouco fora desse ovo, fora dessa caixinha, faz a gente raciocinar muito, viu? Uma das coisas que a comunidade precisa entender, que é interessante entender, é que a universidade ela funciona provocada. Então a gente está lá dentro da universidade e a gente não sabe, a gente sabe o que está acontecendo, porque a gente vive aqui, mas a gente tem as nossas atribuições. Quando a comunidade provoca, aí a máquina se movimenta. É verdade. Entende? Quando a comunidade provoca. Por exemplo, eu não tinha ninguém da veterinária trabalhando comigo. Eu tenho dificuldade, porque eu estou dentro da engenharia florestal e da agronomia. Você tem um ou outro aluno que se interessa pela fauna. Tá? É uma prerrogativa da agronomia e da florestal trabalhar com animal. Agronomia com produção animal e florestal com conservação e manejo. Florestal tem uma linha muito forte de conservação e manejo, mas tem poucos alunos envolvidos. E aí chega a galera da veterinária. E aí? Provoca. O que você tem para a gente fazer? E aí, o que você quer fazer? Então, vem. Toda vez que você vem com uma pergunta, volta um monte. Porque eu preciso entender se está sólido aquilo em você. Entendi. Né? Porque o que acontece? A galera chega, não está sólido, derrama e vai embora. Aí eu perco a minha energia. Tá? Por exemplo, essa Brenda agora resolve trabalhar com outra coisa. Virar, né, youtuber trabalhando com, enfim, não sei. Brenda youtuber. Mostrando os cachorrinhos, né, passeando, enfim, aí toda a energia que eu pus, ela se perde. Não vai se perder porque vai entrar outra pessoa, eu vou direcionar para o outro lado, entendeu? Nada se perde para mim. Então, se ela chegou e não deu certo, eu colho as informações e vou para o próximo. Porque eu não sou só pesquisador, não sou só professor. Eu sou pai, sou esposo, eu tenho minha vida fora daquilo. E eu gosto muito de cativar essa minha vida fora dessas coisas todas, entendeu? Certo. Tá? Drauzio, eu já ouvi de colegas de faculdade, eles falando de... Por exemplo, você como orientador de um aluno que não faz parte da instituição que você trabalha. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo, como é que funciona, como é que a Brenda foi atrás de você, como é que é isso, de outros alunos de outras instituições, como que você acaba sendo orientador, né, de um aluno. Então, o lance é o seguinte, a UFO é uma instituição pública. Se você quiser ir lá assistir minha disciplina, você pode. Você pode estudar em qualquer lugar, qualquer universidade, ela é pública. Independente de você ser da particular, a pública continua sendo sua. É sua. E outra coisa, as pessoas falam assim, eu vou estudar na federal e lá é de graça. Não é de graça, é porque já está pago.
Não é de graça. Aquela estrutura que você vê lá, ela custa caríssimo. Só que já está pago. Então, você vai e sente lá, alguém já pagou. Né? Porque não tem almoço grátis, alguém já pagou por aquilo. Você pode ir para lá. O que a Brenda fez? Ela foi, a gente conversou. Eu tenho um laboratório de ecologia e conservação e manejo de fauna. Ela foi, eu falei, tem esse processo. A gente fez o vínculo lá, que foi só documental, e ela fez o estágio dela curricular, né? Estágio curricular comigo, e aí entrou os meninos fazendo. A gente criou um grupo, e agora o projeto está acontecendo. Quem quiser, é só procurar. E ela começou a partir da palestra que eu dei lá, e a gente foi se conectando. Mas a universidade é pública. Se existe um impedimento legal, a gente resolve. Não existe, a gente dá um jeito. Mas não há impedimento legal para as pessoas fazerem estágios, estarem lá. A galera da agronomia pode fazer estágio lá, procurar, fazer pesquisa, entende? A gente quer conectar, tá? Toda a separação é uma ilusão, não tem. A gente está conectado, a gente está no mesmo lugar. Né? A água que você polui lá é a água que a gente bebe aqui, tudo. É ilusão achar que existe separação. Não existe, está tudo conectado. Tá? É isso. Como é que a gente está de tempo? Como é que a gente tá de tempo, Lucas? 50 minutos. Nossa, sério? Passou muito lá. A gente já falou 50 minutos. Drauzio, muito obrigado pela sua presença. Legal. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Foi muito importante pra Foi gente. mesmo, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades de estar aqui, viu? Eu estou receptivo. Antes de acabar, a gente tem que pedir uma mensagem pra você deixar pra gente fazer um corte bonito. Dá uma mensagem aí pro Será? pessoal que tá na veterinária. Meu celular tá desligado. Espero. Eu vou dar uma mensagem legal, tá? Que eu aprendi faz pouco tempo. Dentro da antropologia tem uma força do próprio homem que é a força da transgressão. Não a transgressão nesse conceito, né, de banditismo, tá? A transgressão no sentido de olhar as coisas a partir de outro ponto de vista, tá? Então a minha mensagem é: transgrida. Transgrida os conceitos, transgrida as normas, se elas te... crie maneiras de aprender, crie transgressão no sentido de criar novos modos de olhar a vida. Crie novos modos de olhar o seu curso, crie novos modos de olhar os animais, se conecte com os animais, crie novos modos de... Se essa regra está te incomodando, transgrida essa regra no sentido de vamos montar um grupo, vamos tentar propor novas regras, entende? Transgrida no sentido de olhe as coisas por outro ponto de vista, tá? Porque o ponto de vista dominante vai fazer com que você esteja olhando a partir do coletivo, não a partir do indivíduo. Quando eu falo para você ser é única, é porque você traz um novo olhar para a realidade. Ele vê, a gente vê, eu vejo, eles veem. Então, transgrida o olhar coletivo, tá? Transgrida... Eu sou emotiva, gente. Porque se você não transgride, você perverte. Isso é muito ruim quando você perverte. É verdade. Aí você vai mentir, você vai bater, você vai roubar, você vai fazer guerra. Tá? Muito Então. legal. Eu concordo plenamente. Às vezes, na minha vida eu já passei por isso. Eu tive que dar um passo para trás para poder olhar tudo. Isso. Realmente. E agora seguir em frente. Isso vem com a maturidade. Você não vai querer que uma pessoa, né? A pessoa, para entender, ela precisa estar no momento dela, né? E eu aproveito esse momento para falar, cara, esse projeto de vocês é uma transgressão, não é? Fala que não. É um modo que você teve de olhar as pessoas, né? Porque ela humaniza as coisas, as pessoas, tá? Então você não vê só, você tá vendo o Drauzio passando lá, não, humanizo, quero saber quem que ele é, o que que ele faz. Humanizar é olhar a pessoa a partir do lado humano dela, né? Não da coisificação, Isso. tá? Quando eu olho a partir do currículo, eu estou coisificando. Meu currículo não fala nada de mim, gente. Não. Nada. É verdade. Nada muito de mim. Você faz Se muita você olhar pesquisa, meu currículo para saber o que eu faço, A gente estava até muita coisa, comentando. muita o meu coisa. currículo só mostra, sabe o quê? O que eu não dito. O que eu mais gosto de fazer é ficar à toa. Eu mais gosto de fazer é ficar à toa. Saca?
Vamos encerrar, então. Então é isso, muito obrigada, Muito viu? obrigado. Eu que agradeço vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Gente, aproveitando o embalo, o Drauzio falou sobre a questão do podcast. Se alguém tiver interesse, procura os meninos da Mindset. Gente, é muito legal. Aproveitem, Parabéns, viu que eles têm uma sabia, estrutura... Massa. eles têm uma estrutura maravilhosa. E se você tem essa vontade, chegue aqui, conversa com eles. Se precisar, pode até entrar em contato com o Pode Berrar lá no Insta. Manda uma DM que a gente encaminha pra vocês, pra conversar com eles, tá bom? Aí. Mas, ó, a gente... Peraí. No final, a gente tem que berrar, não? Nossa! Pode berrar? Vamos berrar? Ué, Obrigada!